Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Farmascast. Eu sou o Rafael Spiuca, sou estudante de farmácia e estou aqui com Elisandra, junto comigo, nessa jornada, né, Elis? Exatamente. Então, assim, para quem não me conhece, sou a Alessandra, mas vocês podem me chamar de Elis, tranquilamente. E a gente tá aqui, né, trazendo um podcast na área da farmácia, abordando os principais pontos, né, dessa profissão tão ampla, como, principalmente como a farmácia clínica, saúde pública, inovação e muitos outros assuntos, até porque são mais de 135 áreas de atuação, né? Então tem muita coisa pra gente falar. E tudo isso vão ser com convidados incríveis, todos, com certeza, inéditos. Então é isso, né? É isso. O Farmascast surgiu com o objetivo de trazer profissionais das diversas áreas da farmácia e trazer conteúdos que enriqueçam aqui, com uma história de vida, né? Sim. Com muita vivência, experiência. E como hoje é o nosso primeiro episódio, e a gente queria começar com chave de ouro, a gente trouxe uma convidada à altura, uma convidada especial, que a gente muito conhecida, né? A gente tá fazendo Sim, muito mistério. querida, né? E ela é referência em farmácia clínica e hospitalar. E vamos falar um pouco sobre os desafios, as conquistas, o impacto dessa área tão importante na vida das pessoas. E ela vai compartilhar um pouco da sua jornada inspiradora e nos dar alguns insights, né, valiosos para quem está começando ou quem já está atuando na área. Eu vou pedir para eles fazer as honras e apresentar a nossa convidada. Pois é, estamos muito felizes em tê-la como nossa primeira convidada. Então eu vou apresentá-la para vocês. Ela é farmacêutica generalista, especializada em farmácia clínica, mestre em ciências farmacêuticas, 10 anos em experiência na área hospitalar, 6 anos de experiência na farmácia clínica, 5 anos de experiência de docência em cursos de graduação e pós-graduação e 3 anos fazendo parte do corpo docente da FIC. Ana Carolina Costa Xavier, seja bem-vinda ao Farmascast. Seja bem-vinda, Carol. Então, é muito gratificante, né, ver esse projeto acontecendo. Então, eu fico muito feliz de ser a primeira convidada. Quero parabenizar os meninos, né, que são os meninos de tia Carol, né, porque, meus meninos. E a gente fica muito orgulhoso de ver, inclusive hoje estava comentando sobre isso, de como a profissão farmacêutica é maravilhosa, né, e de como a gente se sente feliz em falar dela, né, em levar ela para cada vez mais pessoas, sejam pessoas que queiram fazer farmácia, que já fazem farmácia, que já são farmacêuticos, ou não, né, mas para a gente compartilhar um pouco do que a gente faz, do que a gente gosta de fazer, porque é muito difícil a gente achar um farmacêutico que não seja apaixonado pelo que faz. Então, eu sou mais uma farmacêutica apaixonada e fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Oh, Então, muito obrigada pelo a convite. gente agradece. Estamos também muito felizes pela sua presença. Então, para a gente começar aqui, a gente sabe um pouquinho sobre você, mas tem muita gente lá que ainda não conhece. Então, a gente queria saber onde nasceu Carol? Carol, onde Carol cresceu? Antes de chegar na área farmacêutica, quem era Carol? Tá, vamos lá. A minha história ela é um pouco diferente, né, da maioria das pessoas que vão para a farmácia, porque é muito difícil você ouvir alguém que sempre quis ser farmacêutico, porque a gente não sabe, né, o que é que um farmacêutico faz, geralmente. Então, não vai ter uma criança que vai chegar na escola, o povo vai dizer, o que é que você quer ser quando crescer? E a pessoa, eita, farmacêutico, né? Isso é raro de acontecer. Só que, o que é que acontece? Eu passei minha infância, adolescência em Recife, né, a maior parte, e aí eu fiz o caminho inverso, né? Eu saí da capital para o interior para estudar. Porque eu queria estudar e trabalhar, eu queria me desenvolver já na área desde cedo para tentar ter realmente, né, assim, embasamento do que eu queria, saber se era isso que eu queria mesmo ou não, enfim. Mas aí, quando eu era criança, eu queria ser cientista. Tinha um programa que passava num canal chamado Futuro, que eu acho que não existe mais, não sei se existe ainda, que era de experimentos químicos. E eram umas besteiras, sabe? Era uma água azul que misturava com água verde, dava uma água roxa. E aí eu achava o máximo aquilo. Então eu queria ser cientista, desde criança eu queria ser cientista. E aí o meu pai tinha o hábito de comprar livros em sebos. Então eu tenho muitos livros de sebo em casa. Inclusive tenho várias histórias legais, porque o livro que você compra no sebo, ele já vem com história, além da própria história, né? Meu pai sempre me ensinou isso. E aí um dos livros que ele comprou foi um livro chamado Assassinato no Expresso do Oriente, que é um livro de uma escritora que é conhecida como a rainha do crime, né? Que é a Agatha Christie, que é extremamente famosa, né? Por aí afora, tem muitos livros.
publicados. E eu já era fã de Sherlock Holmes, né? Já tinha lido tudo que tinha de Sherlock Holmes no mundo, assim, que pudesse ter na época. E aí, quando eu descobri que existia a Agatha, o mundo se abriu, né? Porque eu disse, meu Deus, eu gosto tanto de romance policial e não tenho mais nada novo para ler, nada é tão bom quanto Sherlock Holmes. E aí eu percebi que a Agatha escreve muitíssimo melhor, né? Que os livros são incríveis. E aí, no livro, né, que meu pai comprou, no verso eu tinha contando um pouco sobre a história da Agatha. E a Agatha era farmacêutica, e tinha lá, né, na bio da Agatha, que ela era farmacêutica. E aí eu fui conversar com meu pai, que é uma pessoa super inteligente, que sabe de um monte de coisas, você conversar de colchão a estrelas, ele sabe tudo, é impressionante. E aí eu fui perguntar pro meu pai o que era um farmacêutico. E aí ele foi e me explicou, e aí eu entendi que o farmacêutico podia ser cientista, como eu sempre quis ser, né? E que a Agatha se tornou escritora de romance policial porque a área da farmácia também está envolvida com crime, sabe de todos os venenos, não só de todos os remédios, né? E aí, por conta da Agatha, eu comecei a querer ser farmacêutica desde criança. Então, desde criança, eu queria ser farmacêutica. Massa. Então, já tinha o rumo já. Já. Mas aí uma coisa que eu tinha visto, mas eu não sei se tu me confirma. Tu iniciou a administração? Uhum, sim. Então, eu sempre quis fazer farmácia, mas eu não queria fazer farmácia longe de casa. Eu queria estudar, mas eu queria o conforto do colo da minha mãe, né? Problemas, né? Criança mimada, é isso mesmo. E aí eu não queria ir para longe. Eu passei em várias federais, vários SISUs que eu fiz. Passei em todas as federais do Nordeste. Mas aí sempre tinha aquela insegurança de ir para longe de casa, de ficar longe de casa. Nunca tinha saído de perto da minha mãe, então, né, não me senti muito à vontade naquela época para isso. E isso vai mudando, né? A gente vai amadurecendo e vai mudando. Mas na época eu não tinha essa coragem. E eu era muito jovem, porque eu terminei o meu ensino médio com 15 anos. Nossa. Então a gente com 15 anos aí ganhar o mundo, manhã nem deixa e nem a gente quer, né? Porque a gente não tem essa maturidade. E aí, o que tinha disponível em Caruaru na época, que foi onde eu fui morar, né? Depois que eu saí de Recife, fui para Caruaru. E em Caruaru tinha a ACES, que tinha farmácia, mas eu não tinha como pagar, né? Mas aí, enquanto eu não conseguia a bolsa do ProUni para estudar na ACES e ficar perto de casa, eu comecei a administração na UFPE também. E foi ótimo, porque, né, conhecimento a gente não perde, né? A gente vai somando. E aí, eu estudei ainda quase 3 anos na UFPE, e aí era uma tensão, porque na ACES saía uma bolsa por semestre para o curso de farmácia. E aí, na primeira vez que eu fiz, eu fiquei em terceiro lugar. Poxa, quase. Pertinho. Na segunda vez, eu fiquei em segundo lugar. Assim, meu Deus do céu. Mas nem a peste. Aí não consegui. Aí desisti. Veio o ano seguinte, eu não fiz. E aí fiz para o UFRN. Passei na UFRN e fui para o UFRN. Chego eu para fazer a matrícula. Peguei um ônibus, 6 horas de viagem. Já, né, tava um pouco mais velha, um pouco mais madura, disse, vou sair de casa, vou estudar em Natal. Tinha visitado Natal uns meses antes, me apaixonei pela cidade, disse, vou estudar aqui. Aí fui para a UFRN. Chego na sala da UFRN, sento na última cadeira, era um auditório bem grande assim. Sentei na última cadeira, todo mundo fazendo as matrículas, né? Algumas pessoas com as famílias, o pessoal com a sobrancelha raspada, os meninos com a cabeça raspada. E eu tive uma crise de choro. Chorei. Disse, eu não vou fazer. Não vou fazer. Ainda passei uma semana morando com as pessoas que eu ia morar. Pessoas maravilhosas que me acolheram super bem, sabe? Mas era só a vontade de chorar. Só quer saber de uma coisa, eu vou me embora pra casa. Vou voltar pra minha terra. E aí desisti, voltei. No ano seguinte eu tentei novamente o ProUni, totalmente desacreditada. Eu disse, não vou conseguir passar. Já sei que não vou. Só abriu uma bolsa novamente. E eu passei em primeiro lugar. Passei em primeiro lugar e depois abriram mais 2 vagas, vê. Na vez que eu passei em terceiro e segundo, não abriram mais vaga, né? Mas aí passei em primeiro lugar e eu não acreditei. Minha mãe teve que ver, meu pai teve que ver, a vizinha teve que ver. Várias pessoas tiveram que olhar para eu acreditar que de fato eu tinha passado. Tava lá, meu nome em primeiro, era para eu fazer a matrícula. E eu disse, não é possível. Tá certo. Será que tá certo mesmo? E tava certo. E foi a melhor escolha que eu fiz, porque foi uma formação muito boa, né? Eu tive uma base muito boa de formação, assim. Tive professores maravilhosos, inclusive o meu principal mentor
né, tanto para farmácia como para me tornar docente, que foi o professor Arquimedes, que é conhecido por muita gente aqui na região, né, que infelizmente não está mais entre nós, mas que foi uma pessoa que foi, assim, diferencial para muitos farmacêuticos que estão atuando hoje aqui na região, inclusive alguns dos professores de vocês, né? Então, a gente tá levando o legado dele adiante, né? Quando tu fez a grade, era 5 anos? 5 anos. 5 anos, né? 5 anos. Então, Arquimedes foi tua referência dentro do Minha curso. referência. Inclusive, é uma outra história, né? Que quando eu fui fazer o mestrado, na verdade, eu entrei em farmácia não acreditando em muita coisa, assim. Eu não acreditava que eu ia ser muita coisa na vida, não, sabe? Eu era bem, assim, pé no chão, bem, não achava que eu ia ser nada. E aí, Arquimedes, ele tinha um grupo de extensão e ele era super chato. Daquele professor chato, carrasco, que só dá nota 5 ao povo, sabe? Nossa, Que a nota 5 é a maior nota. Maravilhoso ele, né? Deus. E aí ele tinha um projeto de extensão e ele só abria uma vez no ano. E era super disputado. Só que eu não gosto muito de gente que se acha demais, sabe? Gente que é muito... Eu gosto de pessoas humildes. Como eu vi que ele não era muito humilde, eu não me identifiquei muito com ele de cara. E aí eu não fiz. E aí ele abriu novamente a seleção. Eu não fiz. Ele abriu novamente a seleção e chegou na sala, na frente de todo mundo da minha turma, e disse assim: Carol, eu vou precisar abrir quantas seleções do meu projeto de extensão para você se inscrever. Eu disse: "Oxi, como assim?" Ele estava esperando eu me inscrever. E aí eu me inscrevi, e aí a partir disso tudo mudou, porque aí tudo que eu tenho hoje, assim, eu fico dizendo que ele foi profeta na minha vida, porque tudo que eu consegui foi ele que disse que eu conseguiria. Então, ele disse que eu ia ser farmacêutica clínica, eu não sabia nem o que era isso. E eu, né, farmacêutica clínica. Ele dizia que eu ia ser docente, eu dizia: oxe, tá doido, vou nada, fazer mestrado, vou nada. Tava eu fazendo mestrado. Ele foi a primeira pessoa, eu acho que ele corria atrás para saber as coisas que eu tava fazendo. Porque quando saiu o resultado do mestrado, nem minha mãe sabia. Ele disse: eu vi, viu? Passou, não foi? Eu não disse a você? Você ia? Parabéns, nunca foi, não. Era sempre assim. Eu não disse a você? Eu não disse a você? Tudo dele era isso. Arquimedes, profeta. E a profecia dele que não se cumpriu ainda, e crê em Deus Pai que se cumpra, é que eu ia ser perita. Né? Estamos trabalhando para isso agora. Né? Porque fã de Agatha Christie, fã de romance policial, farmacêutica clínica, por enquanto. Mas com A perícia tá logo ali. pretensão de ser perita, né? De desvendar crimes aí, feito ele também, né? Porque ele também era perito. Eu acho que Carol é nossa Arquimedes, não Eu acho que tá sim. fique, né? Não, porque eu sou humilde. Ela só não é carrasca. Ela é humilde, muito carismática. Eu sou humilde. É bem Mas é acessível. o que direciona a gente, né? Mas É a famosa assim, acessível. será? Mas assim, quando eu comecei na docência, eu comecei com a disciplina de farmacologia, né? Na UFPE, no meu estágio de docência, eu dava aula de farmacologia na UFPE. Na FIC, eu dava aula de farmacologia nos cursos de saúde, né? Sem ser farmácia. E aí é incrível, porque eu quero sempre... Eu imito ele sem querer imitar, porque o jeito que eu dou aula Seguindo os passos é dele. exatamente o jeito como ele me ensinou, né? Não tem como ser diferente. O espelho, né? Mas eu não sou tão boa quanto ele, não. Um dia talvez eu chegue um pouquinho perto. Ah, humildade. Modéstia. Carol, quando tu começou, assim, tu sabia que tu gostava dessa parte de perícia, né? Uhum. Você queria ser cientista, tava na área Isso. científica lá já, tal, mas sempre foi pensando na perícia. Quando tu pisou lá, na primeira aula, tu já, tipo, tô aqui na sala de aula, comecei minha jornada hoje, é isso que eu quero, vou seguir em frente até perícia, era isso? Eu tinha 2 caminhos em mente. Um era pesquisa. Eu queria ser pesquisadora, eu queria ser cientista, né? Foi a primeira coisa. E o plano B, qual é o plano B dela? Seria a perícia. Só que a gente sabe que perícia não é todo mundo que consegue, não é uma coisa tão acessível assim, não é uma coisa que você... Não que você não possa ter isso como uma meta para ser, né, o seu ganha-pão, né, e tudo mais. É possível. Só que é algo que leva tempo, é algo que leva preparação e tudo mais. E aí, até esse momento, eu não me sinto pronta ainda para esse desafio, né? Então, eu precisava começar de uma outra forma. E aí foi o que eu pensei no mestrado, porque eu disse: não, agora eu vou ser cientista, eu vou ser pesquisadora, né? Fiz minhas pesquisas lá, misturei várias aguinhas coloridas, né? Sim, fiz várias coisas legais.
E aí se cumpriu uma parte, né? Que era um dos meus objetivos, um dos meus sonhos, e eu me senti feliz por isso. Né? Existem outras etapas que podem vir por aí ainda, né? A pesquisa que eu comecei, ela não encerrou ainda tem aí chão, vem aí. Eu ainda tenho um doutorado em mente, né? E tudo é um percurso, porque quando a gente pensa em perícia, a maioria das pessoas que vão para a perícia são pessoas que são doutoras, né? São mestres ou doutoras. E aí eu consegui o mestrado. Na área da farmácia, geralmente são mais doutores que conseguem. Então, o doutorado também é uma etapa para isso acontecer. Então, isso é um plano para o futuro. Enquanto isso, eu sou a farmacêutica clínica, docente, aspirante a doutoranda, para então pensar em perícia, né? Muitas áreas. Muitas. Mas é um percurso, né? É importante quando a gente começa numa área, seja ela qual for, né, a gente pensar no percurso que a gente vai fazer, né? Como eu disse, eu comecei achando que eu não ia dar em nada. E quando a gente acha que não vai dar em nada, a gente não dá em nada mesmo, não, viu, minha gente? A gente tem que ter, pelo menos em mente, mesmo que não dê certo aquele primeiro plano que a gente fez, mas a gente precisa ter uma noção de onde a gente quer chegar. Porque andar para qualquer lado, na maioria das vezes, não leva a Não leva a gente lugar nenhum. para canto nenhum, não. Né? Essa época tu morava em Caruaru? Maravilhoso. Então tu tava em casa, lá, pertinho. Eu fiz jornalismo lá. Que época era essa? Foi em 2014. 14. Formei em 2010, jornalismo lá. Na Caramba! FAVIP. Sim. Como era que... 2010 eu acho que eu não morava em Caruaru ainda. Tava em Recife? Acho que eu tava em Recife ainda. Como era Carol estudante? Carol estudante era Carol exemplar, Carol cheia de amigos, Carol Então, participante de vários projetos, como era temos essa? polêmicas. Cara, o estudante era polêmica. Nossa. Então, uma parte positiva de estudar em Caruaru é que eu trabalhava, estudava e morava no mesmo bairro. Então, era muito mais tranquilo, né? Dava para conciliar tudo muito bem. Só que não foi uma graduação fácil. Por quê? Primeiro, lá na SES, nessa época, não sei se ainda é assim, o ProUni, acho que não. Mas nessa época, como eram poucas bolsas, quando a gente reprovava, a gente perdia. Perdia a bolsa. E se eu perdesse a bolsa, automaticamente eu ia perder o curso, né? Então foram 5 anos de crise de ansiedade. Meu Deus, eu perdi a bolsa, então vou pra final, não posso pra final. Né? Enfim. E aí eu fui pra uma única final. Foi, assim, o auge da ansiedade na minha vida. Que foi uma disciplina de virologia. Foi a única final que eu fui. E até hoje eu tenho um impasse, assim, com virologia. Porque acho que eu peguei trauma, né? Porque eu fui pra final e eu não passei com nota boa na final, viu? Passei, assim, me arrastando mesmo. Com aquela nota 5, né? De média, 5 fechadinho. Mas aí o que acontece? Como eu trabalhava, o perfil da minha turma era uma turma diurna de uma faculdade particular extremamente elitista, né? E que só tinha uma pessoa para a Uni, né? Então, tinham alguns fiéis, mas a maioria era particular mesmo. Então, assim, era um pessoal que só estudava, né? Então, era um perfil de pessoas muito diferentes de mim, né? Que passava a noite inteira de plantão, porque eu era plantonista noturna na Unimed, né? O Hospital de Médico Caruaru. Eu era plantonista à noite, trabalhava uma noite sim, uma noite não, né? E aí eu saía do plantão direto para aula, Nossa. né? Então eu saía 7 horas de plantão, minha aula começava às 7 horas. E, inclusive, o professor Arquimedes, que Deus o tenha, colocava uma falta em mim em todas as aulas dele, porque eu chegava às 7h15 na faculdade. Meu Deus. E por Era conta muito dos exigente. 15 minutos eu tinha uma falta ainda. Todos os outros eu conversava e ficava tudo certo. Mas o Arquimedes, ele fazia uma chamada na entrada, uma na saída. E ele levava falta. Não tinha na conversa. E esse perfil diferente foi muito, assim, pesado para mim. Por quê? A minha turma, lá na SES, a gente estuda de 7 a meio-dia, né? E aí a gente precisa estudar de segunda a sábado. Pelo menos na época era assim. Porque a carga horária de lá é a mesma carga horária da federal. Só que não é manhã e tarde. Né? É só amanhã. Só que é de 7 a meio-dia. Então é, né, uma carga horária já Legal. grande. Só que 7 a meio-dia, segunda a sexta, ainda tinha 7 a meio-dia no sábado. E aí houve uma votação na primeira semana de aula para essa aula do sábado e para uma tarde. Só que a pobre da Carol, que já trabalhava 12 horas de plantão, já ia para a faculdade direto, e ainda ia ficar amanhã e à tarde. Aí a coordenadora, na época, disse assim, olha, a gente vai mudar, mas só pode mudar se 100% da turma
aprovar. E aí, 99,9999 votou sim. E a prounista votou não, porque ela não tinha condição de passar o dia inteiro na faculdade. E aí, odiado. 2 anos de ódio, assim. As pessoas não queriam falar comigo. Porque era isso. A gente só veio pra faculdade no sábado, por causa dessa infeliz. O perfil de alunos lá era como a gente tem hoje na FIC, assim, a maioria de fora? Porque pelo menos jornalismo tinha bastante na época. Não tinha muita gente de fora, não. A maioria era de Caruaru. Tinha algumas pessoas de Garanhuns, inclusive, que estudavam comigo, e algumas pessoas de Belo Jardim. Mas eram poucas pessoas. A maioria, ou era todo mundo de Caruaru, ou morava em Caruaru, mesmo que não fosse de Caruaru, né? Mas aí tem vários apartamentos, né? Condomínios perto. O pessoal mudava pra lá, e aí passava a semana... Destinação? É universitário. Ah, sim. Passava a semana e voltava para casa da família no final de semana, né? Mas era um perfil bem de galera elite mesmo, né? O pai que paga o apartamento. Eu tinha uma colega, inclusive, que ia desistir da faculdade porque só tinha um carro na casa dela. Veja que problema grande, né? Só tinha um carro na casa dela. E o carro ia precisar voltar para a cidade. O pai dela ia precisar do carro na cidade deles, que eles moravam. E ela disse que ia ter trancar o curso, porque ela não tinha como ir para a faculdade, porque ela não podia ir para a faculdade se não fosse de carro, né? Então, é assim, não é uma crítica, tá, gente? Tudo bem, assim, né? É uma questão de perspectiva mesmo, de mundo, de vida, né? Mas esse era o perfil dos alunos da minha turma. Então, eu entendo que eles não tinham como saber, né? Que eu não tinha como, né, me esforçar ainda para mais do que eu já estava fazendo. Muito puxado. Mas, assim, as noites que eu não estava de plantão, eu estava na faculdade. Então, eu fui monitora de anatomia 3 anos, né, de educação física, de físio, de farmácia e de biomedicina. Nossa. Gente. Fui monitora de farmacologia, não de Arquimedes, mas de um outro professor que tinha lá, Cleiton, também, que ficou no lugar de Arquimedes quando ele saiu. Fui extensionista de Arquimedes e de um outro projeto, que era Águas do Agreste, na época que a gente fazia análise de água em vários municípios, em várias empresas. Então, assim, tudo que eu pude fazer, mesmo cansada, mesmo, né? Porque às vezes a gente está na docência, a gente exige alguma coisa, né? E aí os alunos tendem a dizer assim, não é o trabalho, você não sabe o que é isso, não. E eu sei o que é isso, sim, viu, minha gente? Não foram 5 anos fáceis. Eu sei que não é fácil para ninguém, mesmo para quem não trabalha, mesmo para quem só tem a faculdade, não é só, né? Porque já é muita coisa. Então, assim, não foram 5 anos fáceis e a gente se coloca no lugar dos alunos também. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. O perfil de aluno da FIC, que é o aluno que sai, que passa ainda 1 hora para conseguir chegar na faculdade, né? Que às vezes passa o dia trabalhando, que às vezes, hoje mesmo, na turma da manhã, né? O pessoal meio cansado, né? Todo mundo cansado, mas tá isso mesmo. Todo mundo cansado. Eu sabendo que eu era uma delas. Acho que é a resposta mais utilizada quando alguém pergunta de outro curso como é que a gente tá, cansado. Cansado. E é isso mesmo, a gente vai cansado mesmo. E a gente continua cansado, tá? Depois que a gente se forma, a gente continua cansado. Né? A rotina é puxada mesmo. E é isso. E a gente, né, tem empatia também. Não é uma coisa de dizer assim, se vire. Porque meus professores eram assim, tá? Era se vire. Arquimedes mesmo, vê? Meu grande mentor, tanto que me amava. Era uma falta toda a aula. Quase que eu reprovava por falta. Mas aí ele moldou a Carol, que hoje tá aqui com a gente. Exatamente. Graças a Que é Deus, né? referência pra Deus o muita tenha. gente. Nossa referência, nossa convidada especial. Exatamente. Então, que vai ser muito importante. Com certeza, né? E, inclusive, já falando, né, que essa rotina, embora seja puxada, ela é muito importante. Por quê? Quando eu fiz a seleção do mestrado, abriram 10 vagas para a linha de pesquisa que eu queria e só 2 pessoas passaram. Nossa. E essas 2 pessoas que passaram, as 2 eram da ACES. Porque a gente tinha essa rotina. Os professores batiam na tecla, sabe? Publiquem, vão para congresso, façam monitoria, façam extensão, que vocês puderem, porque isso vai fazer a diferença depois. E realmente faz. Porque, tipo, tinha 10 vagas, tinha 10 pessoas concorrendo, né? Então a gente já tava todo mundo feliz, já fez grupo no WhatsApp, né? Todo mundo torcendo. Eita, ninguém vai tomar vaga de ninguém, é todo mundo amigo aqui. Vamos fazer o grupo no WhatsApp, todo mundo feliz.
Quando sai o resultado, só 2 pessoas passaram. Porque mesmo que tenha vaga, você só passa se você cumprir os pré-requisitos, né? E aí o pessoal não tinha publicação, não tinha monitoria, não tinha extensão. E aí isso faz diferença na vida da gente lá na frente. É um esforço que não é em vão. E é uma das coisas que, assim, como aluno, como tu me conhece lá, como monta amizade em vários Sim. períodos, principalmente os que os que começaram há pouco tempo e os da minha sala, que eu sempre fico batendo no pé. Vai fazer projeto de extensão, vai participar, vamos aprender a fazer artigo científico, bom, porque lá na frente vai fazer a diferença, né? Tudo que eu não fiz quando eu fiz jornalismo, hoje eu faço em farmácia. Pode ser que não tenha tempo, não existe aquele tempo, mas apareceu. Eu vou falar, Carol sabe disso, que Carol chama para os projetos e eu topo, eu digo, pô, a Aonde oportunidade. tiver uma brecha, a gente tá lá. Falou aqui da questão de ter começado a trabalhar com estágio, né? Estagiando, dando aula, não foi isso? Isso. Mas foi o primeiro emprego ali. Não, então, eu trabalho desde os 14 anos. Meu primeiro emprego eu tinha 14 anos, né? Eu fui menor aprendiz, depois eu fui jovem aprendiz, em outras áreas. E aí, quando eu entrei no curso de farmácia, eu entrei como auxiliar de farmácia na Unimed ao mesmo tempo. Então, eu tenho aí 5 anos de graduação, 6 anos de formada, e ia ser quase 11 anos de Unimed, basicamente. Porque eu aprendi muito da prática lá, né? Por isso que eu tenho aí mais de 10 anos, né, na área hospitalar, porque desde que eu entrei no curso, porque eu sou uma querida novinha, né? Desde que eu comecei a estudar, que eu já trabalhava nessa área, né? Mas trabalhar sempre foi uma coisa que eu quis muito, porque eu sempre fui, sempre, assim, nunca foi ninguém que me ensinou, nunca foi ninguém que quis que eu fosse assim. Eu sempre fui muito independente. Então, eu era aquela aluna na infância que não queria fazer as coisas na escola, porque eu achava que era repetitivo, sabe? Meu pai, várias vezes chamado na secretaria, disse, sua filha não quer fazer as coisas. Quando ele disse, por quê? Porque eu já sei, eu quero fazer uma coisa diferente agora. Então, não tinha ninguém que me botasse no canto e eu ficasse no canto. Eu queria fazer as coisas que para mim faziam sentido. Então, uma pessoa que é assim não consegue ser sustentada pelos pais muito tempo, porque quando a gente depende dos pais, a gente tem que viver de acordo com como os pais querem. Eles colocam a gente no lugar e a gente tem que ficar lá. E eu nunca fui essa pessoa, né? Então, eu comecei a trabalhar cedo por isso. Porque quando eu pedi alguma coisa à minha mãe dizia não, eu disse, tá bom, não, eu compro meu dinheiro. Eu vou atrás, se preocupe não, que eu vou atrás. E aí, mesmo que fosse pouquinho, que eu acho que meu primeiro emprego eu ganhava R$ 120. Nossa. Isso foi, né? Há um tempo atrás aí, né? R$ 120 era muito dinheiro. Muito dinheiro. Não era tanto dinheiro assim, não, mas para um adolescente que não tinha compromisso, né? Era um valor ok. Dava para comprar. Ai, como eu sou independente, gente. Dá para comprar uma calça jeans. Dá para comprar uma calça jeans com meu dinheiro. Mas é isso, eu sempre tive esse perfil de querer fazer as coisas, de ser independente e tudo mais. E aí, desde os 14 anos que eu tô na luta aí, trabalhando com o que aparece. Mas e aí, passou pelo clássico do farmacêutico, que pelo menos o pessoal pensa, né? A drogaria. Então, Sou polêmico. Porque assim, quando fala de farmácia, as pessoas já associam, né? A farmácia de drogaria. Então, assim, é um clássico. eu não tenho nenhuma experiência com drogaria. Zero. Inclusive, eu preciso. Eu acho que vou fazer um estágio voluntário na drogaria, ou na Pague Menos, qualquer lugar. Eu tenho zero experiência com drogaria. Zero. Não vou dizer zero porque a gente tem um estágio, né? Durante a graduação. Só que o meu estágio aconteceu um BO. Eu tive um acidente de moto. Nossa. E eu quase perdi o pé esquerdo nesse acidente. E aí, uma parte da carga horária desse estágio eu não consegui cumprir porque eu estava afastada. Eu passei 6 meses de auxílio, né? Afastada por doença. E em acompanhamento especial, né? Na faculdade. E aí, a minha carga horária do estágio ela foi reduzida por esse motivo. Porque eu não podia baixar o pé, né? Então, quando eu não consegui botar o pé no chão, meu pé tinha que ficar sempre suspenso. Quando eu consegui ficar, pelo menos na cadeira de rodas, foi que eu consegui ir para a farmácia. Só que eu era PCDzinha, né? Eu não podia levantar. De fato, eu era como se fosse uma pessoa PCD. Porque eu ficava na cadeira de rodas. Então, o pessoal ficava me levando de um lado para o outro e ninguém me deixava fazer nada, né? Porque eu dava dodói. Então, eu não consegui desenvolver muito bem na drogaria.
E isso é uma falta que eu tenho no meu currículo. E é sério mesmo, qualquer dia desse eu passo um mês ou Eu dois tava curioso pra saber se tu tinha passado por drogaria. na drogaria para aprender as coisas da drogaria. Porque quando a gente fala de farmácia, muita gente não sabe É a primeira a coisa que eles diversidade pensam. de áreas que a gente tem, né? Eu lembro Uhum. como hoje eu já falei isso na live e vou repetir aqui que no primeiro dia de aula que a gente teve, e Carol entrou e falou sobre o curso, né? Sobre a dinâmica do curso, e Carol disse: Vocês sabiam que existe mais de 130, 137, falou? 137. 137 áreas na farmácia? Todo mundo ficou. Ah. E realmente a gente tá onde o pessoal nem imagina. Tu tava citando aqui de um projeto com Arquimedes sobre análise de água, né? Isso. E A é uma gente das áreas que a é. pessoa não sabe que a gente Isso. pode atuar. Inclusive, uma das farmacêuticas, hoje ela é farmacêutica, né? Mas uma das alunas desse projeto de análises, ela abriu o próprio laboratório dela. Ela tem um laboratório lá em Caruaru. Não sei se é em Caruaru ou se é em Belo Jardim. Mas ela tem um laboratório especializado em análise de água. E ele é super procurado. Atende várias empresas, né? Porque quando atende empresa, né? É muito dinheiro que entra, né? Sim. E ela é super bem sucedida. E é uma área que é pouco explorada. Então, muitas vezes a gente tem uma área lá que tá precisando de alguém. Exemplo, a Cleanvag, que a gente tem Sim, em Garanhuns, né? A gente tem aí Gustafsson fazendo vários vídeos legais, publicando no Instagram, a empresa super crescendo e é uma área que é esquecida. é, E que ele pegou ali e disse: Ó, aqui tem uma oportunidade, eu vou desenvolver isso aqui, né? Camila, que é essa colega que abriu o laboratório, é a mesma coisa. Ninguém pensa: ah, sou farmacêutica, vou fazer o quê? Vou abrir um laboratório de água? Não. E aí ela foi lá e super bem sucedida, porque ela não tem nem concorrente, né? Porque o povo não quer. pronto. Tem essa diversidade enorme de áreas, né? O pessoal pensa que é a gente ficar só à frente de uma realmente uma drogaria, né? E eu já escutei até aquela piadinha, né? Quando é que vocês vão pagar aquela disciplina de botar crédito no Botar celular? creta no celular. É, a primeira coisa que me Clássico. perguntaram quando eu disse que ia fazer farmácia foi: Ah, mas tu vai fazer 5 anos de faculdade só pra entregar a caixinha atrás de um balcão? Eu olhei assim. Né? E eles não sabem que, além dessa diversidade, é uma das áreas mais que tem maior oportunidade de emprego agora. Eu acho que Sim. bem crescente, né? Sim. Exato. E eu era chata quando eu era estudante, viu? E quando o povo vinha com essas histórias, eu perdia amizades. Porque a primeira coisa que o povo dizia assim, quem fazia um pouco de noção do que era ser farmacêutico, dizia assim: Eita, tu tá fazendo farmácia, é bom, né? Farmácia é quase medicina, né? Tu vai ser quase uma médica, né? Eu dizia: Não, quem é quase médico é quem tá fazendo medicina. Eu estou fazendo farmácia. Então, eu sou quase uma farmacêutica. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Uma Essa coisa daí eu já escutei também, bastante. E eu dava respostinhas debochadas para essas coisas. Às vezes a pessoa respira pra não perder o réu primário. Mas não perder Todo todo tipo de piada, né? Até tem uns que chegam sempre, não, você vai fazer para fabricar suas próprias drogas, né? É. Breaking Bad. Então, Mas isso hoje já tá diferente. Porque quando eu comecei a estudar, realmente ninguém fazia ideia do que era. Achava que, de fato. Minha mãe dizia: pra que tu vai fazer farmácia? Que fulano trabalha ali na farmácia, não sei da ali da esquina. Ele não fez farmácia, não. Ele tá lá no balcão. Eu dizia: mulher, não é isso não, pelo amor de Deus. Não que seja um problema ser isso, porque isso também, né? Exatamente. Mas nunca foi algo que esteve na minha mente. Eu nunca tive isso, nunca tive essa vontade da drogaria. E tem gente que tem a vontade da drogaria sim, e que bastante. é massa também, é uma área top, né? E que o pessoal ganha muito bem. Hoje em dia, farmacêutico, o pessoal quer para ser gerente, né? É muito difícil uma farmácia de rede que o farmacêutico não seja Não gerente. ser Então, gerente. isso já é uma valorização da profissão da gente, né? Mais responsabilidade, mais visibilidade e mais dinheiro também, né? Já é importante. Aí, Carol, se formou e tal, beleza? Tu já começou tua pós, assim, já não, tu terminou a graduação, já foi fazer a pós, já, tu fez onde? Eu fiz minha pós no CTQ, que inclusive a gente sorteou 3 bolsas do ICTQ na fiquei muito semana triste que eu não ganhei nenhum. farmacêutica. Ficamos. Isso foi, né, já há uns anos, eu não sei hoje como é que tá a dinâmica, né, do ICTQ, mas na época que eu me formei, eu comecei um semestre antes de encerrar o curso, que na época podia, não sei se agora ainda pode, e que inclusive se puder, é bom que vocês, né, já se liguem, né, porque já é um adianto na vida. E é um instituto muito bom, assim, que
o perfil deles é que eles trazem professores de fora. Então, a gente teve professor de São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive Rodolfo Fernandes, que a gente trouxe na Semana Farmacêutica também, né, para a videoconferência. Rodolfo é do Rio de Janeiro, né, e ele é um dos professores, né, do ICTQ também. Então, tem gente da USP, gente da Unifesp, gente da UFRJ. Então, embora hoje, se eu não me engano, as pós são online, mas são online com esse pessoal, né, com esse pessoal de fora. E aí já traz uma visão diferente para a gente. Não que as pessoas daqui não sejam bons profissionais, porque são também, temos boas referências. E tem alguns desses profissionais também inseridos na pós. Mas quando a gente vê esse pessoal que é de fora, né, trazendo coisas diferentes que às vezes a gente não atinou ainda, a gente consegue também crescer junto com isso, né, com essas outras experiências. Sim. Quando tu... Aí essa especialização, ela foi de clínica, né? Farmácia clínica. Farmácia Mas clínica e tu, prescrição farmacêutica. tu já tinha uma carga de hospitalar, De é isso? hospitalar. Explica para quem tá assistindo agora as principais diferenças, assim, e semelhanças do farmacêutico clínico e do hospitalar. E onde é que eles se ligam ali? Essas áreas, elas se conversam, né? Geralmente. O hospitalar tem que entender um pouco de clínica, o clínico tem que entender um pouco de hospitalar. Porém, o hospitalar ele é focado muito mais naquele ciclo técnico da assistência farmacêutica. Então, é quem vai qualificar o fornecedor para a gente garantir que o medicamento está vindo em boas condições, né, para o hospital. É quem vai garantir as boas práticas de armazenamento, que o que é termolábil vai estar na geladeira certinho, que o que não é vai estar abaixo de 30 graus, né? É quem vai formular como a gente vai fazer o processo de distribuição, garantindo segurança para o paciente. Então, a gente tem que ter uma série de processos que é o farmacêutico que faz. Inclusive, hoje eu estava comentando com outras queridas farmacêuticas que a gente se forma para fazer o certo. É muito difícil ser um farmacêutico que não faz o certo. É mais difícil ser um mau farmacêutico do que ser um bom farmacêutico. Porque dá muito trabalho ser ruim, sabe? Porque a gente é formado para fazer o certo. Então, todas as etapas que o medicamento passa no hospital, para que ele seja o medicamento correto, para a pessoa correta, no horário correto, é o farmacêutico que faz. Aí é isso, a gente vai, peitica o médico, peitica o enfermeiro, peitica o nutricionista, todo mundo, a gente vai ali, ó, futuca um pouquinho de cada um, né? Então, o pessoal já sabe que a gente tá ali para futucar. Mas para quê? Para garantir que o paciente ele vai ter segurança no tratamento dele. Então, eu costumo dizer que o farmacêutico hospitalar ele cuida do medicamento e o farmacêutico clínico cuida do paciente, Sim. né? Só que o farmacêutico hospitalar cuida do medicamento pensando no No paciente, paciente. né? Porque a gente É precisa verdade. garantir essa segurança e saber o que é que o paciente precisa. E o clínico é focado 100% no paciente, mas ele precisa saber que esse paciente que ele está cuidando teve toda aquela gestão técnica feita adequadamente. Então, as áreas, elas se conversam, elas precisam se conversar, a gente precisa saber tanto de um lado quanto do outro. Mas aí o clínico vai fazer o quê? Vai tocar muito mais o médico. Porque a gente precisa que o paciente tenha a dose correta e tenha o tratamento adequado. Então, hoje a problemática maior, inclusive as cenas dos próximos capítulos, né? Eu quero me especializar em farmácia clínica pediátrica, porque observando, né, nesses anos todos, a gente identifica que o paciente pediátrico ele tem várias particularidades que o médico pediatra muitas vezes não tem a devida atenção. Não por ser um mau profissional, mas por ter coisas que só o farmacêutico tem aquele olhar, sabe? E aí a gente precisa levantar essa bandeira de que o farmacêutico clínico, associado com o médico pediatra, pode trazer o melhor tratamento possível para as crianças, sabe? E essa é a minha próxima, né, meu próximo desafio aí, encontrar algum lugar onde eu possa desenvolver isso. Porque, de certeza, é algo que é super necessário, super necessário. Legal. De cada 10 prontuários infantis, 11 tem alguma coisa para ajudar. A gente deu um pulo, não foi? Porque a gente falou sobre perícia, que eu te perguntei, Sim. sobre a área de pesquisa. Uhum. Mas qual foi o momento que disse assim, vou para a clínica agora? Quero me especializar em clínica. Qual foi
a virada de chave, assim. Então, sempre tem pessoas, né, na vida da gente que faz a gente enxergar coisas que a gente não estava vendo. Quando eu comecei na Unimed, tinha uma farmacêutica lá chamada Elivânia. Talvez ela nem saiba que ela teve essa influência na minha vida. Mas Elivânia foi uma farmacêutica que passou a vida inteira na indústria e saiu da indústria para ser clínica. E aí eu perguntei para ela, mulher, como é que tu sai de um mundo que a indústria é chique, né? A indústria é para gente chique, né? Não é à toa que nossa Miss Garanhuns, ela é de que área? Da indústria, porque a indústria é chique demais. Disse, mulher, como é que tu sai da indústria para a clínica? Como foi que tu teve esse insight? E aí ela disse assim, eu senti a necessidade de saber como o meu medicamento estava chegando no paciente. Eu queria saber como é que a gente impacta na vida do paciente. Aí eu disse, poxa, não é verdade. Porque se a gente pensar direitinho, tudo que a gente faz, mesmo quem não tem contato direto com o paciente, no fim, tem um paciente, no fim de qualquer processo farmacêutico, tem um paciente. E aí, quando ela disse isso, ela disse, então é isso que eu quero. Eu quero isso também. Eu quero começar por isso, então. Eu quero entender o paciente para poder entender o resto. Porque tudo termina no paciente. Assim, eu acho que é isso que esquenta o coração da gente, né? Sim. Isso. E tudo por isso tá até na drogaria, né? Quando você dispensa aquele medicamento e quando o cliente volta ali, tá legal, te dá um feedback positivo e você fica satisfeito de ter feito a coisa certa. Porque isso, querendo ou não, tem uma nossa questão de orientação farmacêutica dentro Isso. da... E tem uma frase que eu amo, que eu digo em todos. A pessoa que é docente se repete, né? Eu falava isso dos meus docentes, hoje eu sei que eu sou igual. Mas tem uma frase que eu amo, que é aquela frase do Monteiro Lobato, que ele diz que o propósito do farmacêutico é o mesmo do soldado, que é servir, mas no caso do farmacêutico é servir à humanidade, né? Então a gente precisa servir à humanidade. Então, se a gente tem esse propósito, que a gente tenha isso em mente, independente de onde a gente estiver, que a gente tem um paciente para atender. paciente. Mesmo que a gente não veja esse paciente, a gente tem um paciente para atender. E puxando aí, já que estamos falando de paciente, teve algum que mudou a perspectiva sobre a farmácia clínica? Mudou a perspectiva? Sim. A gente tem, se eu for contar de pacientes, a gente vai passar muitos dias aqui, porque tem muitos casos que são muito inspiradores. Eu vou contar de um específico que foi muito emocionante para mim. A gente teve, na pandemia, uma mãe que a gente recebeu ela no hospital com Covid e ela teve um parto de trigêmeos. E um dos gêmeos contraiu, né? Dois não se contaminaram, mas um se contaminou. E aí esse que contaminou faleceu poucos dias depois. Foi um nascimento prematuro, né? Dos três. E aí um faleceu logo de cara. A mãe adoeceu muito, foi logo no começo, então, quando os quadros eram muito graves, ela foi uma das primeiras pacientes que a gente recebeu. E ela passou muitos meses entubada. E ela não chegou a conhecer os bebês, né? E a família dela era uma família que tinha muitas pessoas idosas. O pai também estava com Covid. E o pai tinha que dormir no carro fora do hospital. Porque como ela estava na UTI, ela não tinha quarto, então não tinha como ter acompanhante, né? Então o pai dormia no carro, né? E ele foi ajudado por vários colegas, né? A gente tentou ajudar como a gente pôde, mas ele dormiu no carro por 3 meses. Porque ele não podia voltar para casa, porque ele não podia correr o risco de contaminar, né, os pais e os sogros, porque eram idosos. Ele não podia ver os bebês, porque os bebês estavam em isolamento. 2 bebês prematuros que não estavam tendo a mãe para amamentar. Então, percebam, né? O contexto totalmente. Acho que esse foi o pior contexto possível que eu acompanhei de paciente. E aí a gente torcia muito por ela, né? Torcia muito, todo mundo ia, quem podia ajudar com o que fosse, né? A gente direcionou mesmo o que a gente podia. Os bebês tiveram alta, né? Ficaram com os avós. Aí foi o primeiro respiro da gente. Os bebês tiveram alta, graças a Deus. Ficaram muito graves também e tudo mais. Só que aí essa mãe, ela contraiu uma bactéria super resistente. E o único antibiótico que tinha acessibilidade não tinha mais no Brasil. Meu Deus. Não tinha mais nenhum hospital, não tinha mais lugar nenhum. E ela já tinha data para desligar aparelhos. Porque a gente estava só esperando a infecção aumentar, né? E o quadro dela agravar. E agravava cada dia.
E aí, a gente fez uma mobilização, todos os farmacêuticos, para a gente ligar para todos os hospitais do Brasil, para onde vocês imaginarem que tivesse hospital. A gente ligou para pedir emprestado esse antibiótico. Só que ninguém queria emprestar, porque ninguém tinha, né? Todo mundo tinha os seus pacientes graves, então eles não podiam ceder para a gente. E o desespero aumentando e aumentando e aumentando, e a gente pensando, poxa, essa mãe vai morrer sem ver os filhos vão crescer sem a mãe, e enfim, acredito que várias histórias como essa aconteceram, né, pelo mundo afora. E aí, num plantão meu, que eu tava com uma colega muito querida, a gente resolveu chorar, literalmente chorar, né? Pra ver se a gente conseguia, pelo menos até o final do tratamento dela. E aí a gente descobriu que em um hospital em Caruaru tinha exatamente, não exatamente, mas quase exatamente a quantidade de ampolas que a gente precisava. E uma outra colega nossa conseguiu um pedido que vinha da Índia. A gente conseguiu na Índia o medicamento. Só que até esse medicamento chegar, a mulher já ia ter morrido, né? Então aí a gente foi chorar nesse outro hospital parceiro. Disse, ó, a gente sabe que vocês têm pacientes, né, graves igual, só que a gente tem o medicamento vindo da Índia, vai demorar tantos dias para chegar, essa paciente não pode esperar. Então vocês podem ceder, a gente já tem para repor de vocês, né? Só que tá preso, né? Sabe-se lá onde, no meio do oceano. E aí a gente conseguiu o tratamento dela. E aí ela fez o tratamento completo com antibiótico, ela conseguiu sair, né? Depois de muitos meses, ela conheceu os bebês dela só depois de 6 meses. Os bebês já estavam com 6 meses quando ela conheceu. E aí, quando ela saiu do coma, ela saiu sem saber, né? Se ela tinha alguém vivo ainda, se os bebês dela estavam vivos ou não. E ela voltou para casa com 2 nenéns. E estão bem hoje, graças a Deus. Então, esse foi um caso que marcou minha vida para o resto da existência. Eu Tá vendo, quase gente? choro. Farmacêuticos salvam vidas. Estava tendo salvo vidas. E nesse caso, eu me senti muito super-heroína mesmo, porque, né? Então, esse foi o. Pode dizer que o mesmo foi a virada de ambos, né? Foi um caso que foi bastante complicado, né? Impactante, assim, por toda essa situação. O Brasil todo mobilizado nisso, né? A gente acompanhou, Sim, todo mundo sim. acompanhou. E, ao mesmo tempo, foi um final feliz, uma coisa marcante que você disse, pô, tô fazendo a coisa certa. Isso. Aí direciona a gente, né? A gente dizer assim, meu Deus, meu trabalho, ele é importante. E ele não é importante só quando tem um caso assim. Ele é importante todos os dias, porque todos os dias a gente tá trabalhando para salvar a vida de alguém, né? Então isso é bonito demais. Faz mais ser bonito demais, minha gente. É lindo. Maravilhoso. A gente deixou uma caixinha de perguntas lá no Instagram da gente, né? E que, inclusive, quem puder já vá seguindo aí, se não seguiu, né? Ajuda bastante a gente manter o projeto. Sim. E aí, tem uns farminhas teus aqui que deixaram algumas perguntas. Ah, Tu quer fazer aqui? Isso. Vamos lá. Quais os principais cuidados que se deve ter em relação à dispensação desse ambiente? dispensação total, né? Porque assim, às vezes uma coisa boba. Eu tô trabalhando agora em um outro local que tem bem menos recursos do que tinha quando eu trabalhava antes, né? E aí vem novamente, né, batendo na mesma tecla. O farmacêutico ele trabalha para ser excelente e para que tudo dê certo em todos os ambientes que ele está. Então, mesmo que eu tenha poucos recursos, eu preciso garantir que esse paciente ele vai ter segurança no que ele está fazendo, né? Então, a gente não precisa ter o sistema mais caro, a gente não precisa ter o melhor, né, melhor sistema de distribuição, dispensário eletrônico, não sei o quê. Isso tudo ajuda, ajuda. Mas o que ajuda mesmo é o farmacêutico fazendo o trabalho dele, né? Então, onde tiver um farmacêutico fazendo o trabalho. Eu tenho uma colega também querida, que foi preceptora nossa, Sabrina, que Sabrina trabalhou na residência dela em vários PSFs que a gente tem aqui na região, e em algumas unidades que estão dentro das comunidades quilombolas. E aí tem baixíssimos recursos, né? Não tem tantos recursos assim. Mas quando eu cheguei na farmacinha que ela organizou, tava tudo bonitinho organizado, as caixinhas de papelão lá com um nomezinho bonitinho, né? Tudo identificado, separado, organizado, porque com o mínimo que a gente tiver, a gente vai fazer o máximo que a gente pode dentro das condições que a gente tem. Então a gente tem que ter isso em mente, sabe? Não esperar ter a tecnologia de ponta para ter aquele resultado.
Se tiver um farmacêutico trabalhando, ele vai dar nó em pingo d'água, mas o paciente vai ter segurança no tratamento dele. Pode ser que ele não tenha tudo, né? Como ele. Às vezes a gente sai da faculdade com uma visão, chega lá na área e é diferente. Mas que a gente garanta, que a gente possa garantir que aquele paciente tem acesso, né? Exato. Àquele tratamento e que ele tenha um tratamento completo, né? Uhum. Que a gente... Eu trabalhei um tempo no regional, lá em Caruaru, e o hospital público sempre tem essa visão, né? De que o paciente ele tem menos. No particular você tem tudo, no público você tem menos. E não precisa ser assim, né? Quando a gente chegou, que a gente organizou os tratamentos dos pacientes, a gente estava ali garantindo terapia, para que esse paciente ele tenha o melhor tratamento que ele puder. Então, vou repetir mais uma vez, não tiver um farmacêutico trabalhando, né, atuante, o paciente ele só tem a ganhar. Legal. Nosso colega Alisson fez uma pergunta. Ele fez duas perguntas. Eu vou começar com uma aqui que eu achei bem interessante, que ele queria saber como é a tua rotina nessa área clínica. Como é, a partir do momento que tu entra ali, como é que tu tem o teu ritual diário? Então, essa rotina, ela depende da unidade que você trabalha, né? Mas é tanta coisa que a gente faz que a gente fica se perguntando como é que dá para fazer tanta coisa em um plantão. Mas é muita coisa mesmo. A gente recebe todos os pacientes, então todo paciente que chega, ele é recebido pela equipe, né, de farmácia clínica. A gente investiga o histórico farmacoterapêutico desse paciente, investiga se ele teve reações em outras internações que ele teve, né, para que ele não volte a fazer os mesmos medicamentos. A gente conversa com a família, conversa com o médico, conversa com a enfermagem, para a gente tentar trazer o máximo possível de segurança no que esse paciente está fazendo no hospital. A gente adequa a farmacoterapia com o que a gente tem, né, de padronização. Às vezes tem aquele paciente que usa mesmo de remédio diferente, que no hospital não tem. E no particular, às vezes também não tem não, viu? Mas a gente vai procurar o que é que a gente tem que chega mais próximo do que pode tratar esse paciente de forma adequada, né? A gente avalia as interações entre os medicamentos, se o paciente faz fitoterápico, se toma chá, né? Qualquer alternativa, ver se tem interação com os exames, se esse paciente tem alteração de exame, se pode ser causada por alguns medicamentos que ele está fazendo, ver interação com o nutriente, aperreia o povo da nutrição para dizer que o paciente precisa de pausa na dieta para poder fazer aquele medicamento, participa de visita multi, né? Todo mundo tem um pouquinho para contribuir. Então, às vezes, o médico vem com uma proposta. A gente diz, ó, para esse paciente com essa característica aqui, essa proposta ela não é adequada. Vamos tentar, né, modificar. O que a gente pode fazer para melhorar? Tudo é discutido em grupo. É tudo multidisciplinar. Tudo é multidisciplinar. Precisa ser multidisciplinar, né? Porque aí cada um no seu quadrado, mas trabalhando pelo paciente. Eu lembro de um caso de um paciente, na época da Covid também, que a fisioterapeuta foi atender o paciente e ele estava em sofrimento respiratório. E aí ela pediu uma bombinha, porque eles dizem assim, né? Ai, fulano, vê se tem uma bombinha aí pra fulano. Só que aí ela foi no postinho de enfermagem, a farmácia fica por trás do postinho, disse assim, tem alguma bombinha? A enfermeira fez, tem tal. Aí a fisio fez, não, mas vamos falar com a farmacêutica, ver se ela tá aí, porque não tem uma que acelera o coração, né? A gente não pode fazer essa, não. Ela não sabia qual era, não lembrava qual era, mas lembrava que tinha uma farmacêutica que podia dizer qual podia e qual não podia, né? Então, se conversando, todo mundo colabora para o paciente ganhar, né? Mas é uma rotina, assim, frenética. São 12 horas de trabalho. Ninguém para, não. E dinâmico, né? Porque chegam casos diferentes e aí você Casos diferentes. Ai, minha gente, eu sou meio maluca, assim, porque a maioria das pessoas quer aquele ambiente tranquilo, quer chegar e ter uma rotina, saber o que é que você vai fazer quando chega, né, e quando sai. E pensar nessa possibilidade já me deixa agoniada. Eu não gosto disso. Eu gosto da emoção. Eu gosto de não saber o que é que me espera. E aí a gente recebeu um dos últimos pacientes que eu recebi antes de sair do hospital que eu estava antes, que foi um bebê que tinha uma condição super rara, não tinha nenhum medicamento que servisse para a condição dele. E o povo desesperado, e agora a gente vai fazer o quê? Chama a Carol, que ela gosta dessas coisas.
Aí chega eu na UTI neonatal, né, com o olho brilhando, assim, o coitado do menino, né, com uma síndrome raríssima, né, super grave. Mas a síndrome dele fazia com que a gente utilizasse glicose super concentrada e aí ele gastava tudo de energia, ele não conseguia armazenar. A mãe teve diabetes gestacional e o bebê nasceu com essa síndrome, que é super rara. Que ele não segura carboidrato. O carboidrato é metabolizado muito rápido e sai. Ele tem hiperinsulinemia. E aí não tinha nada que servisse, não tinha nada no hospital, não tinha nada. E agora a gente faz o quê? A gente descobriu, né? Descobri um protocolo na Austrália que tinha qual era o medicamento que ele precisava. Aí chega eu na sala, né? Todo mundo assim, e agora? Calma, achei a solução. Mas vai ter que mandar buscar na Austrália. Apenas. Apenas. E aí a Anvisa não tem realmente nenhum medicamento para essa síndrome específica desse bebê. E ele teve que ser mantido com glicose concentrada até o medicamento importado chegar. A gente precisou de autorização para importar o medicamento, porque não existe medicamento no Brasil. E essa condição dele é irreversível? Então, não se sabe ainda. Vai se descobrir. Depois que ele fizer o tratamento, vai se identificar se a partir disso ele consegue sustentar, né, o quadro, ou se ele vai precisar fazer para o resto da vida. Aí a família já estava pronta para judicializar, né, para que esse medicamento, se for necessário, para que esse medicamento seja sempre importado. Até, né, ter outras pessoas no Brasil que precisem e ele seja um medicamento comum. Mas como é uma síndrome rara, como eu disse, né? Só achou na Austrália. Alguém bem pertinho que fez o estudo, que tivesse gente suficiente para saber o medicamento que usa. Aí eu fico doida com essas coisas. Eu amo. A parte da clínica que eu mais amo é isso. É você ver casos raros e você estudar para você desenvolver alguma coisa que nem existe. Nem existe. Isso em Caruaru? Caruaru. Agora diga, uma condição rara me acha de aparecer em Caruaru. Como? Porque você estava lá, preparada. Quando tu fez a pesquisa, o número, assim, tinha outros números expressos no Brasil desse caso? Não tem. Nossa. Não tinha registro de nada. A gente não achou artigo. Nenhum artigo em português. Nenhum artigo do hospital brasileiro. Nada. Só tinha esse da Austrália. Minto. Tinha uma decisão judicial de Minas Gerais, uma única, que tinha lá um parecer do farmacêutico, e nesse parecer o farmacêutico usava como base o mesmo artigo que eu achei da Austrália. E esse outro paciente de Minas Gerais também teve que importar o medicamento da Austrália. Bem específico. Nem nos Estados Unidos tem. Meu Deus. Bora pesquisar, galera. Pesquisamos. Então, mais uma perguntinha aqui. Como é a relação dos médicos no ambiente hospitalar? Isso daí é complexo, isso é polêmico. Esse percurso que a gente está fazendo com a farmácia clínica é um percurso que a gente está fazendo de luta, é um percurso de luta. Porque o médico, o enfermeiro, os outros profissionais, eles tendem a achar que a gente está querendo se intrometer na conduta, né? Eu estou me intrometendo na conduta médica, na conduta de enfermagem. E não é isso, né? A farmácia clínica, e eu entendo porque isso se permanece, porque isso é uma coisa recente, né? A farmácia clínica não é uma coisa tão antiga assim, né? Nos moldes que ela é hoje em dia. Essa questão multidisciplinar também é uma coisa razoavelmente recente. Então, os médicos mais antigos, eles estão aprendendo a receber os outros profissionais, né? Por uma questão cultural mesmo. Então, no início, a gente sempre encontra uma barreira. Mas quando a gente chega com um jeitinho, né? Principalmente Carol, com o jeitinho dela, né? De conversar, não sei o quê. Então, assim, eu particularmente nunca tive problemas, né? Eu sempre fui muito bem recepcionada, mas porque eu sou uma pessoa de boas relações, né? Mas aí tem sempre aquele farmacêutico que tem uma postura mais rígida, que quer levar como se fosse muito dono da razão, sabe? E aí não é bem aceito. A gente precisa entender que a gente está lidando com outro profissional que tem a visão dele também e a gente está levando o caso para discussão. Não é com a verdade, não é querendo mudar a verdade. E a palavra final é dele, né? Ou não? Então, teoricamente sim. Só que a gente sempre
Por exemplo, nesses 6 anos, né, que eu tive aí na clínica, a gente sempre apela para o bom senso, né? Então, por exemplo, já teve um caso de eu ter um paciente com potássio estourando, isso foi recente, inclusive, potássio extremamente alto, fazendo uso de espironolactona, que é poupador de potássio. Aí eu chego para o prescritor e digo, querido, esse paciente está com potássio de 7,4, está fazendo espironolactona, o senhor acha o quê? Se eu prescrevi é porque é para fazer. Tá certo, beleza. Aí vou eu para o médico acima dele, né? Diga assim, ó, tem um caso assim, assim, e o médico fulano, ele não tá querendo aceitar, né? É alguma condição específica desse paciente, né? É um paciente dialítico, vai corrigir na diálise, tem alguma outra alternativa para a gente fazer? E aí, momentos depois, eu vejo a prescrição e tal, espironolactona suspenso, né? Então, às vezes, eles não querem baixar a guarda para a gente, mas no fim das contas, eles sabem que tem um paciente que eles precisam cuidar, né? Então, mesmo que eles digam não para a gente, mas no fim eles dizem sim para o paciente, né? E a gente não tá ali por ego, né? Para o médico bater nas costas da gente e dizer, eita, farma, você tá certo. Não, a gente tá pelo paciente. Então, no fim das contas, se o médico foi grosso ou não, disse sim ou não, mas no fim das contas fez o que precisava fazer, todo mundo ganha, tá tudo certo. Massa. A gente vai passar agora um pouquinho para a docência e eu lembrei que tem uma pergunta aqui de uma querida que eu achei bem interessante, assim, sabe? A Maera Sabino mandou aqui. Eita. Quem é a sua amiga mais linda, querida, modesta e amada? Muito simples. Ai, gente, eu sou uma pessoa de muitas amigas e todas são lindas. Mas ela é uma delas. Não vou, né, entrar em detalhes, mas ela é uma delas. A gente seguiu o percurso, sim, chegou na base da hospitalar, clínica, mas aí qual foi o momento que Arquimedes acertou que tu entrou na docência, assim? Filha, tia Carol. Que Tia momento, Carol. assim, que... Na verdade, eu não queria ser docente, né? Eu fui para a docência, assim como a minha orientadora, inclusive, né? Ela é aquela professora que o povo diz assim, não quero. Porque ela tá ali para ser pesquisadora, ela não tá para ser docente. Não que ela seja uma má docente, ela é uma boa docente. Mas a gente percebe que o perfil dela é muito mais de pesquisadora do que de docente. E isso acontece muito, né, da pessoal ir para a docência, porque infelizmente no Brasil, se você quiser ser pesquisador, né, a forma mais, o caminho, né, mais não é mais fácil porque não é fácil não. Mas o caminho mais comum, né, digamos assim, é a docência. E aí tem muita gente que entra para a docência pensando em ser pesquisador. E aí eu entrei para a docência pensando em ser pesquisadora. Só que aí quando eu me deparei com os primeiros farminhas, né, de você repassar uma coisa que para mim a mágica da docência é o seguinte: é você aprender uma coisa extremamente complexa e você conseguir repassar esse complexo de forma simples. E você vê a pessoa entendendo o que você falou. E aí você aprende muito mais dessa forma, né, inclusive. E aí eu me apaixonei pela docência. E nem quis ser pesquisadora, mas se quiser ver. Eu quero é meu menino para eu conversar com eles e acho que, né, trocar conhecimento. E aí eu me apaixonei, eu sou apaixonada hoje pela docência, né? E não me vejo sem a docência. A docência é minha injeção de serotonina diária. Então, quando eu saio da sala de aula, eu saio renovada. Parece que eu tomei uma sertralina. E acho interessante, né? Porque, assim, a gente, no convívio que a gente passa nos projetos que a gente participa, pelos corredores, na sala de aula, né? Eu nunca vi Carol com cara de brava. Nunca vi Não. Carol dando bronca em É ninguém. Ninguém impossível. fala, "Mãe, não", porque a relação com Carol que tem com os Já farinha teve, dela. viu? Polêmica, já teve. Mas é raro. Eu não ia nem perguntar assim, porque, por maioria, né? É. É essa relação de tia Carol, né? E eu quero nutrir, né, essa relação. Mas aí, vez ou outra, o que é que acontece? Isso acontece, e aí eu vou ser um pouco, não sei se isso é ser feminista, não é bem isso. Mas assim, a gente observa que mulheres em cargo de gestão, né, em posição de liderança, quando elas são muito legais, elas tendem a não ser respeitadas. Existe essa tendência, né? Isso não é uma coisa inventada, isso é uma coisa que existe. Inclusive, eu tive líderes mulheres que são extremamente duras, porque ou você é dura ou as pessoas não te respeitam.
E na docência, eu percebi que isso não é tão necessário assim, pelo menos para mim até hoje, né? Eu não vi essa necessidade. Que eu consigo ser a tia Carol e eu me vejo respeitada, né? Pela maioria dos alunos. Porém, vez ou outra, tem um querido ou uma querida, né? Que acha que pelo fato de tia Carol ser querida, ela pode ser tratada de qualquer forma, ela pode ser desrespeitada, né? E isso não pode acontecer. E aí eu assusto as pessoas, né? Porque me vem assim muito querida, quando me vê brava, se Eu não quero intriga. conhecer. Se intriga, tá? Eu faço questão de não conhecer. Então assim, se for mantido o respeito, se for mantida a cordialidade, eu sempre serei cordial. Mas as pessoas precisam entender, né, que sendo docente, independente de ser coordenador ou não de curso, docente é uma posição de respeito, né? Então, a gente tem que respeitar os nossos docentes. Eu sempre respeitei os meus docentes, né? Gostando deles ou não, né? É um docente, então é uma figura de respeito. Então, a partir do momento que tia Carol passa a ser desrespeitada por ser muito legal, ela precisa ser não tão legal assim, sabe? Você apertar mais ali, né? Mas Machista. eu gosto de ser querida. O meu jeito é esse mesmo. Infelizmente, hoje em dia. É que, infelizmente, hoje em dia a gente vê muito isso de, tipo, a falta de respeito com o professor. Não só na vida acadêmica, né, Sim. em si, mas no geral, infelizmente. Eu venho de família que tem muitos professores, então eu, desde pequena, aprendi que o professor, você pode estar certo como você tiver. Mas se o professor disser que você tá errado, você cala a boca e Exatamente. Né? Isso Acabou. independente de ser homem ou mulher, Sim, né? A figura do independente. professor, ela vem sendo desrespeitada, né, ao longo do tempo, assim. Então, vez ou outra, a gente precisa levantar a bandeirinha e dizer assim, ó, lembra que eu sou uma figura de autoridade aqui, E é a então... profissão, eu acho que a profissão uma das mais lindas que existe, né? Sim, Exato. E constrói histórias, né? Guia. Tem uns que destrói também, mas são poucos, a maioria constrói. de base é a profissão que forma outras profissões. Isso, Então, isso. é necessária, ela é muito importante. Demais. Mas então, quais são os projetos que Carol tá à frente lá na FIC? Então, vem muitas coisas, novidades maravilhosas. Spoiler. Muito boas, por aí. Eu também gosto agora por evento, né? Então, podem esperar muitos eventos. A gente tem pensado, né, estruturado eventos que façam sentido, né, para nossa região e para nossa profissão. A gente tem também essa questão de aproximar o conselho, né, de farmácia do nosso curso, até porque para que vocês tenham esse acesso, né, aos representantes de vocês, né, aos nossos representantes. A gente tem a nossa horta medicinal, né, que vai sair. Nosso plano é ter a farmácia viva, vai ser a primeira farmácia viva de Garanhuns, se Deus quiser. E é algo não só para nós, enquanto instituição, mas é algo para a comunidade, para fortalecer esse laço que a gente tem também com as comunidades quilombolas que a gente tem aqui, né? Destacando também a figura da Fazenda da Esperança, que é extremamente importante também para a nossa região. Temos a Liga de Fitoterápicos, né? Onde a gente vai continuar tentando trazer produtos, né? Focar na parte farmacotécnica. Tem umas novidades aí de farmácia clínica também que eu estou já estruturando com as meninas. E o nosso carro-chefe, né, para 2025 é o projeto Conexão Farmacêutica, que é um projeto que tem vários braços, né? Dentre dessas questões que a gente vai ter o Connect Pharma, que começou na Semana Farmacêutica, né, onde a gente vai ter lives com convidados que são destaques nas áreas, né, da farmácia, trazendo um pouco das coisas diferentes que as pessoas estão fazendo na área da farmácia, né, já como a gente começou hoje falando de pessoas que têm ideias diferentes. Então, vamos falar sobre ideias diferentes, né, ideias inovadoras na nossa área. Tem o Connect Pharma, tem o Pharma nas escolas, para a gente aproximar de pessoas que nunca ouviram falar, né? Não é todo mundo que sabe o que é farmácia, né? As outras profissões têm uma vantagem que é ser muito claro o que as pessoas vão fazer. São mais populares, né? Todo mundo sabe o que o enfermeiro faz. Pode não saber tudo, mas todo mundo sabe o que o enfermeiro faz. Todo mundo sabe o que um advogado faz. Todo mundo sabe o que um fisioterapeuta faz. E, novamente, pode não saber tudo, mas sabe o que a profissão representa. No caso da farmácia, a gente, infelizmente ou felizmente, não sei, mas a gente ainda está nesse processo de conscientizar as pessoas
de o que é farmácia, o que é um farmacêutico, como o farmacêutico contribui para a sociedade, né? Então, a gente levar isso cada vez mais para pessoas que nunca ouviram falar o que é que um farmacêutico faz, encantar mais pessoas, né, para a área farmacêutica, trazer mais pessoas para a gente. A gente precisa de bons farmacêuticos, tem muita coisa boa vindo aí. Não sei se vocês estão vendo, mas o conselho toda semana é uma novidade. Ah, farmacêutico agora pode prescrever anticoncepcional. E agora farmacêutico pode fazer injetável. Sim. E agora farmacêutico pode fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que na estética. Então a gente precisa de gente, né? Precisa de gente disposto a fazer o que essas novidades estão trazendo. Porque se a gente conquista espaço, mas não tem gente para fazer, a gente perde esse espaço que a gente conquistou, né? E aí esses projetos do Conexão Farmacêutica são focados nisso, para trazer o que é que tem de novidade na profissão e como é que a gente pode se adiantar para, né, garantir que a gente vai continuar tendo esses direitos, para a gente não perder esse espaço que a gente está conquistando. Que tem muita coisa, viu? Tem muita coisa vindo por aí. Olha aí. Então, além da docência, tem a questão da coordenação. Como foi chegar aí? Quais foram os desafios? Então, acho que o maior desafio é ser tia Carol, né? E ser coordenadora, né? Manter essa posição que precisa impor respeito, né? E administrar multitarefas, né? Quando você é docente, já é muita coisa. Não é ser só docente, né? Porque esse só não é só, é muita coisa já. Coisa. E aí você administrar a docência e a gestão, né, é um desafio ainda maior. Porque você tem que continuar dando tudo de si na sala de aula, né? Teu rendimento não pode, né, cair, até porque você está formando profissionais da saúde, então não pode ser uma coisa, né, qualquer, né? Tem que ser a aula, tem que continuar sendo a aula, né? Mas conseguir também criar caminhos. Eu acho que a coordenação, ela precisa criar caminhos, né? Então, desde que eu assumi, o curso ele já era um curso muito bem administrado, né? Neto, ele levou o curso muito bem, ele levou o curso a um patamar muito bom, muito excelente, de muita excelência, de muita excelência. Só que aí, quando a gente chega na coordenação, a gente tem que continuar a trilhar esse caminho, né? A gente não pode estagnar. Então, todos os dias eu penso em novas oportunidades para os meus farminhas. E não é só falando de estágio, né? Que campo de estágio já é em si um desafio. Mas de criar oportunidades mesmo para a profissão. O que é que eu posso fazer para garantir que esses meninos eles vão ter, né, campo para atuar quando eles se formarem, já que eu não posso controlar o campo de trabalho. Mas aí eu posso agora dizer assim: olha, Alessandra, tu já pensaste em trabalhar com tal coisa? Tu sabia que tem isso para tu fazer? Tu sabia que tem muito além das drogarias para tu trabalhar, né? Tu sabia que tem muito mais oportunidades para você buscar, né? Então, é isso. É todos os dias pensar em novas oportunidades para o curso e para as pessoas que fazem ele. Seria esse, então, o maior desafio O maior desafio na docência. na docência e na coordenação. Criar oportunidades. A gente acompanha, assim, por aí que tá nas redes, que vai se seguindo e tal. A gente sempre acompanhou que tu tava sempre na estrada, né? Então, como é que tu conseguiu encaixar teu tempo, essa dinâmica em estar aqui sendo a tia Carol, sendo a nossa coordenadora, e ao mesmo tempo, poxa, eu vou correr ali, vou pra um plantão. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Como eu já tenho uma rotina muito, assim, dinâmica, desde a graduação, então percebam, na graduação eu já tinha plantão, aula, monitoria e extensão, né? Terminei a graduação, eu tinha pós, sim, detalhe que eu não falei, eu fazia pós em Recife, era a cada 15 dias. Os sábados, eu saía do plantão no sábado, saía do plantão de 7 horas, pegava um ônibus, que o CTQ ele disponibiliza ônibus quando você junta muita gente, eles vão buscar e vão levar você na outra cidade. E aí eu saía de Caruaru para Pós, né, a cada 15 dias, e viajava também, né, no final de semana. E aí começou o mestrado. Quando começou o mestrado, eu ainda não era farmacêutica. Meu plantão ainda era 12/36, então eu trabalhava noite sim, noite não. Saía do plantão, ia para Recife. Peguei toda a obra da BR-232. 2 anos e meio de obra, eu estava lá.
Eu mereço, inclusive, na minha carteira de trabalho, no currículo, participei das obras da BR-232. Quando eu terminei o mestrado, terminou a obra. Mas eu Pode colocar estava ali. lá. Participei, né? Eu estava lá. Inclusive agora, né, eu estou entre Caruaru e Garanhuns, começou a obra da BR-432, Tá vendo? 435, sei lá. Eu estou onde eu vou, a obra, ela me segue. A obra me segue. Então, já é uma rotina dinâmica. Então, eu, sendo bem sincera para vocês, hoje eu nem percebo mais. Eu nem percebo que minha vida tá corrida. Porque ela sempre foi corrida. Então, o normal é esse. Tem Quando todos eu, que gostam desse dinamismo, né? se eu passar um mês de férias, eu entro em depressão. Eu pego depressão. Porque eu não sei. Inclusive, preciso aprender. E isso é uma coisa que eu digo a vocês. Aprendam a não fazer nada. Aprendam a ter tempo para não fazer nada. Porque eu, quando eu fico sem fazer nada, eu tenho que estar assim, ó, do celular. Eu preciso estar respondendo um e-mail. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Não, eu preciso aprender a não fazer nada. Porque também é importante, senão a gente Cansaço surta. também é prejudicial. Cansaço também é prejudicial. Verdade. Como é o nome? É produtividade tóxica. Sim. Não sejam produtivos tóxicos como tia Carol. Ela vai mudar. Seja workaholic. Eu prometo que irei mudar É. em breve. Então, a gente caminhou por várias áreas, mas agora a gente queria saber quem é Carol, quem é Carolzinha, fora da área farmacêutica, fora da docência. Quando Carol não está no trabalho, quando Carol Ela não tá está, trabalhando. como é que Carol gosta de passar o tempo livre dela? Então, isso é muito difícil, porque como eu falei, né? Eu não sou acostumada a ter tempo para não fazer nada. Eu tenho que... Eu sou uma pessoa que desde criança eu tinha agenda. Eu tinha horários. Então eu sou bem assim, eu sou a louca das planilhas. Meu dia é organizado em planilhas. Mas, né, como eu sou uma pessoa, um ser humano, né, eu preciso ter outras coisas além do trabalho, né, para fazer, embora eu ame meu trabalho. E aí a Carol é a Carol dos shows, né? Amo shows. Eu ia entrar nisso, eu ia É. perguntar sobre isso, né? A Porque Carol medaleira. Carol também viaja, né? Carol é gente, como gente. A Carol gosta de viajar. Às vezes ela trabalha enquanto viaja, mas aí as pessoas que viajam com ela ficam brigando com ela, né? Mandando ela fechar o notebook, deixar o celular. Mas é isso, eu amo viajar, amo ler, né? Amo música no geral. Mas o meu passatempo favorito, gostaria de fazer mais, ter mais tempo e mais dinheiro para fazer, é viajar para ver show. Né? Uma viagem é bom, uma viagem é 10. Mas uma viagem com um festival é 10 de 10. Então, minha coisa favorita. Uma curiosidade, assim, porque a gente sabe, quem conhece, assim, o que a gente conhece é Carol do rock. Carol do rock. Mas Carol é só rock? 99%. Mas eu também, por exemplo, vai ter Henrique e Juliana agora dia 13. Estou querendo ir, porque acho legal. Mas assim, é 99%. Eu acho que isso aí tem influência de Andressa ou de Maiara, uma das duas. De Assim. Henrique e Juliano, né? Tem que ter, são influências. São as más influências. Certeza, cara, certeza que... Tem nenhuma delas. Isso. As más influências, eu concordo. Mas então, fora da farmácia, quais são as suas maiores paixões? Acho que shows, música no geral. E eu gosto muito de romance policial. Inclusive, se tiver outra Agatha Christie que eu não conheço, me indiquem aí, porque eu tô carente, né, de literatura, de romance policial, porque eu amo. E eu sou a louca da sitcom. Então, tudo que tiver de série de comédia que vocês imaginarem, eu já maratonei. The Office, eu tô tentando entender ainda o humor. Ainda não, mas sério que quando chega na 23ª temporada, aí a pessoa começa a achar engraçado, né? Tô tentando, tá? Mas tem The Office, tem Big Bang Theory, tem Brooklyn Nine-Nine, tem Friends, que hoje em dia o povo diz que não presta mais, né? Mas eu sou uma criança dos anos 90, então eu continuo assistindo Friends. Enfim, várias. Todas as sitcoms que vocês imaginarem, The Good Place, tudo que tiver, se tiver outras sitcoms aí pra vocês me indicarem, me indiquem também. Tu tem um tempo ainda pra ver essas coisas. Muito bom. Tu tá lendo alguma coisa? Atualmente não. Então, agora eu peguei um livro muito legal. O nome dele é 3.
E eu tô achando ele maravilhoso. Eu não sei qual é o final, mas sério que tem um plot twist nele. Então leiam 3, porque eu nem terminei de ler ainda, mas eu tô achando ele maravilhoso. Ele é grossinho, assim. 3, tem o número 3, bem grande na capa, assim. É maravilhoso, minha gente. Um suspense, um negócio meio psicodélico, maravilhoso. Eu vou dar uma pesquisada já. 3, 3, 3. Pesquisa em 3. Eu queria saber duas coisas, assim. Mas vai ser duas em uma. Que é... Carol é mais caseira ou Carol é mais, tipo, tem um tempo, tô com meus amigos, vou sair? Eu gosto da rua. Se me deixar 24 horas na rua, eu quero ficar na rua. E a outra parte da pergunta é... Se a gente tivesse que falar hoje aqui, assim, um talento oculto que Carol tem que a gente não sabe, qual seria? Curioso. Rapaz, o talento oculto. Eu não sei, né? Eu não tenho nenhum. Vamos Talento. descobrir. Meu talento. Tá Ai. Não sei. Eu sou uma pessoa muito metódica, assim, muito, mas isso não é oculto, todo mundo sabe. Eu tenho o dom da organização. Eu poderia ser aquela personal organizer, né? Assim Nossa. que chama. Eu poderia ser. E eu também gosto dessas coisas de marketing. Eu não tenho muito tempo, mas eu tenho ótimas ideias. E depois eu vou adentrar mais para essa questão de marketing. Você, parceirinha de Luiz Henrique. A Luiz Henrique é ótimo. Maravilhoso. Pronto, se eu não fosse farmacêutica, eu seria designer. Designer, alguma coisa com moda, alguma coisa com história da arte, sabe? Gosto dessa área, que é totalmente diferente, né, do que a gente faz, mas eu amo. Se eu tiver tempo um dia, eu vou focar nisso. Eu acho que acho que eu notei que quando tu viaja, tu gosta muito de visitar lugares assim, né? Imagem, cores, arquitetura, essas cidades que têm muita arte, por exemplo, eu nunca fui lá, mas é um dos meus destinos, meus próximos destinos. Eu não sei se vocês sabem que Ouro Preto é o berço da farmácia no Brasil, né? Então, as primeiras farmácias, o primeiro curso de farmácia, né, foi lá. Só que o que me encanta ainda mais é que não só é o berço, né, da nossa profissão, mas é uma cidade histórica, que tem um monte de coisa bonita, assim, antiga, sabe? Aí isso desperta muito meu interesse, assim, coisas históricas, coisas com arquitetura, com artes, amo. Massa. A gente falou aí do marketing, né? Então, assim, como foi estar aí à frente de outra semana farmacêutica, de mais uma? Inclusive, fala pra gente, fala pro pessoal como é, o que é semana farmacêutica, né? Sim. Porque nem todo mundo vai saber. Exatamente. A gente tá falando como se todo mundo já conhecesse, né? Mas fala um pouquinho sobre a Semana Farmacêutica e como é organizar esse evento tão maravilhoso. Semana farmacêutica, ela é o Natal dos farminhas de Tia Carol. A gente passa um ano esperando por isso, né? É o nosso momento. Como eu disse, né? Eu estou à frente do curso, essa é a minha segunda semana farmacêutica, né? A quinta semana farmacêutica foi extremamente estressante. E aí eu confesso que eu não consegui viver o momento. Para mim foi só estresse. 100% estresse. Porque foi o primeiro evento grande que eu organizei. E aí a gente tende a achar que a gente não é capaz, né? Eu acho que todos nós temos um pouco isso, de se sabotar um pouco quando a gente começa qualquer projeto, né? Só que aí eu não me importo. Eu me saboto, mas eu vou em frente ainda assim. Então, fica aí outro conselho de vida, né? Quando você estiver se sabotando, achando que não pode, que não consegue, continue indo, porque lá na frente você vai ver. Às vezes a gente vê que não consegue mesmo, tá? E ainda tudo bem. Mas na maioria das vezes, quando a gente continua caminhando, a gente consegue chegar onde a gente quer chegar. Mas foi extremamente estressante. E aí, nessa sexta semana farmacêutica, ela teve um gostinho diferente para mim. Por quê? O planejamento foi feito muito antes, com muita antecedência, porque eu não queria passar pelo mesmo aperreio. Inclusive, ano passado, teve um momento super engraçado. É engraçado, mas não é engraçado, gente. Que foi assim, tava eu e a Andressa, né? A gente tava combinando as coisas nela, fazendo uma parte do trabalho, fazendo outra parte. Aí ela disse assim, amiga, me diz qual é o e-mail do não sei quem do CRF. E aí eu não conseguia falar CRF. Eu olhando pra ela, eu falava e não saía. E aí eu comecei a parar de conseguir enxergar. Disse, meu Deus, eu tô deixando isso. Ela fazia ali.
Eu não conseguia falar e eu parei de enxergar, para vocês verem o nível de estresse que eu cheguei. Só que a Andressa começou a rir da minha cara. E eu comecei a rir também, porque eu não conseguia falar CRF. E aí isso foi um marco, né, na quinta semana farmacêutica. Aí, quando eu comecei o planejamento da sexta, eu disse assim, olha, nessa eu não quero ter um AVC. Foi engraçado, mas eu não quero repetir, né? E aí a gente começou o planejamento muito antes. E assim, modéstia à parte, né? Foram ideias muito boas que a gente teve, assim. É um trabalho que não é um trabalho de uma pessoa só, né? Embora tenha muita coisa que eu idealizo, né? E que, inclusive, eu fiquei super emocionada esse ano, porque muitas coisas eu idealizei e eu vi as pessoas comprando a minha ideia e indo atrás e lutando junto comigo por uma coisa que foi eu que quis, sabe? E isso é uma coisa que é muito legal, porque você vê todo mundo trabalhando em prol de algo que não é de uma pessoa, né? Mas do curso inteiro, de cada um, né? Então, cada um ali lutando junto para que a gente fizesse a maior e melhor semana farmacêutica de Foi um todas, sucesso. né? Foi um grande sucesso. Quantos inscritos que teve? Foram quase 300 inscritos. Foi muito bom. Foram quase 300 inscritos, foram quase 50 trabalhos, né, científicos. E assim, a gente quer cada vez mais, né? Mais com qualidade, porque foi tudo com muita qualidade, né? Foi muito bom que esse ano os alunos compraram realmente a ideia, né? Porque é um evento feito especialmente para eles, com muito carinho, Isso. que é muito enriquecedor e tem muito a ganhar com esse evento. Sim, Então foi bonito ver o auditório cheio, né? sim. Todo mundo participando, Participando para muito além das horas complementares, né? sim, Mas por querer estar ali. né? E aí, me diz como é que foi o processo de escolha, assim, para chegar nos temas para essa sexta semana farmacêutica? Então, a gente está observando muita mudança, né, na nossa profissão. Mudança no cenário como um todo, global, né? Todas as profissões estão passando por transformações. E a gente tem ouvido falar muito sobre quem não se atualizar vai ficar para trás. E a gente tem ouvido muito também que com essa questão de tecnologia, inteligência artificial, que essa inteligência artificial vai tomar o emprego da gente, né? A gente tem ouvido falar muito sobre isso também. E aí surgiu a necessidade de a gente trazer a tecnologia e a inovação para discussão, para a gente saber como a gente vai responder a essas transformações. Então, daí veio o tema, né? E a gente trouxe vários convidados de várias áreas diferentes, que não foi por acaso, tá? Quando a gente pensa no tema, a gente faz uma pesquisa de mercado antes. Nessa pesquisa de mercado, a gente pesquisa tanto empresas como a atuação do próprio conselho federal e regional, para a gente saber o que é que vai ter nos próximos anos. Por quê? Se a semana farmacêutica é para farmacêuticos, mas é para os alunos, é para quem vai ser farmacêutico ainda. Então eu tenho que pensar, hoje o cenário é um, mas quando Elise e Rafa se formarem, o cenário vai ser outro. Então eu preciso prever esse cenário e preciso que vocês saibam o que espera vocês lá na frente. Então os temas que foram pensados foi com esse direcionamento. O que é que a gente espera que a profissão farmacêutica vá ter nos próximos 5 anos? Quais vão ser os destaques? Né? Então, a gente trouxe isso para dentro do evento. E deu muito certo, porque foram pessoas maravilhosas falando sobre temas que são muito importantes. Teve até do Rio, não foi? Teve. Do Rio. Qual é o nome dele? Rodolfo. Rodolfo. Então, como é que esse evento ele contribui para a formação pessoal e profissional desses alunos? Então, quando a gente está na graduação, a gente está ali focado naquele conteúdo que a gente precisa aprender, porque a gente precisa ser aprovado, porque a gente precisa ir em frente, né? Mas quando a gente tem um evento como esse, a gente passa a enxergar como profissional, com o interesse profissional que eu vou ter. Então, eu tiro aquele aluno da sala de aula, onde ele está focado em um conteúdo que ele precisa aprender, para ele olhar para a profissão dele, né? Para olhar o que é que ele quer de futuro, né? Qual é a perspectiva que ele tem dentro da profissão, o que é que ele pensa em ser. Do mesmo jeito que eu, lá em 2014, 2015, comecei a pensar, o que é que eu vou ser quando eu me formar? O que é que eu vou encontrar como oportunidade? Ou quais oportunidades eu vou fazer para mim? Porque a gente tem que entender que a gente é profissional desde o primeiro período, né? Então, a gente tem que sair daquele conteúdo que está ali, estou estudando bioquímica, estou estudando química orgânica, estou estudando não sei o quê, porque eu preciso, porque a prova de tia Maiara
né? Vai ser daquelas, eu preciso passar, Aquele jeitinho. né? Daquele jeitinho, eu preciso passar. Mas eu preciso entender que quando eu passar de todas essas etapas, existe uma porta ou várias portas onde eu tenho que bater e que eu tenho que abrir. Então, esse evento serve para a gente sair dessa caixinha que a gente está, né? E olhar para o mercado. E olhar o que é que a gente quer ser, né? Quer ser farmacêutico, beleza, mas são mais de 100 áreas de atuação. Eu vou fazer o quê para me formar? Só puxando dessa área que tu falou, dessa parte que tu falou sobre as portas que se abrem e tal. Eu acho que é bem importante para abrir a mente dos farminhas, né? Que às vezes a gente tem uma sala que não é muito unida, às vezes a gente não quer, não foi com a Isso cara é de outra importante. pessoa. E que a gente tem que considerar que lá na frente essas pessoas vão ser nossos colegas de trabalho, tanto eles quanto nossos professores, né? Sim. Então é importante ter um bom relacionamento com nossos colegas, é importante ter um bom relacionamento de confiança com nossos professores também, né? Eu digo a vocês que às vezes é mais importante o relacionamento do que você tirar as melhores notas. Eu digo isso por experiência própria. Eu sempre fui a aluna que tira, não era sempre 10, mas eu sempre estava ali no top 10 da minha turma. Mas como eu falei, né, no começo eu não era uma pessoa bem relacionada. Então eu digo a vocês que hoje eu tenho um bom relacionamento com os meus ex-colegas de turma e eles sabem que eu sou uma boa profissional porque eles me acompanham e hoje eles me indicam. Mas logo quando eu me formei, eu não fui indicada por ninguém, não, porque ninguém gostava de mim. E eu sofri isso na pele, por isso que eu tô dizendo a vocês. Tia Carol nem sempre foi querida. Então, quando a gente é querido e é bom, a gente é indicado. Quando a gente é só bom, muito raramente a gente vai ser indicado. E às vezes, quando a gente é só querido, mas a gente não é bom, a gente é indicado. Então é mais fácil você ser indicado por ser querido, infelizmente, principalmente na nossa região. É mais fácil você ser indicado por ser querido do que por ser bom. Então, que a gente seja querido e bom, né? Para a gente ser indicado, mas ter ciência, ter know-how, conseguir desenvolver o que a gente precisa desenvolver. Porque quando a gente é indicado só por ser querido, a gente não dura não, viu? Indicado por ser só querido é feito a minha colega agora que está trabalhando para a prefeitura, que a governadora botou meio mundo de gente para trabalhar e aí botou para trabalhar porque é o povo da governadora. Mas só fica quem trabalha, né? Foi indicado porque é querido, beleza. Mas quem é que vai ficar no final das contas? Quem é bom. Então seja bom, mas também seja querido, porque as portas vão se abrir muito mais fácil para você. Massa. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Não acredito. É muito gostoso essa troca de ideias, essa conversa. A gente foi tão rápido que a gente nem percebeu o Foi tempo rápido, passando, sim. né? Então, eu queria te agradecer, Carolzinho, mais uma vez por ter aceitado esse convite. Foi muito especial pra gente, porque foi nosso primeiro episódio e realmente não poderia ter sido com uma pessoa diferente. De jeito Tinha nenhum. que ser você. Ah. Então, muito obrigado por compartilhar essa experiência de vida, esse conhecimento. Eu acho que para todo mundo, Sim, né? com certeza. A gente Realmente. fica sem palavras. Realmente foi uma honra tê-la aqui conosco. Como o Rafa disse, no nosso primeiro episódio não poderia ser diferente. E eu tenho certeza que não só a gente, né, enquanto aqui, junto aqui com você, teve uma experiência agregada, né, uma questão de escutar os casos, escutar tudo, todas essas informações aí. Tenho certeza que não agregou só pra gente, mas também pra quem vai assistir. Quem vai assistir. Então, assim, E fantástico. foi uma coisa que, desde o primeiro momento que eu fiz assim, pô, vou fazer um negócio diferente. Vou fazer um podcast. Eles vão fazer um podcast? Bora! Bora. Aí agora só tem uma coisa. Nosso primeiro convidado vai ser Carol. Claro, tem que ser ela. Perfeito. E aí a gente ia fazer antes, né? Pra lançar na Semana Farmacêutica. Mas Não deu tudo tempo. no tempo certo. Não era pra ser. Né? Sim, Tá sendo. Agora foi tudo ótimo. no Então, tempo certo. né? Eu queria deixar o microfone aberto pra você. Se você quiser passar uma mensagem final, fica à vontade. Eu quero agradecer, né, pelo convite. Me sinto muito honrada por ter sido a primeira, né, por vocês terem lembrado de mim para ser a primeira. Fico muito feliz de ver o projeto se desenvolvendo. E eu acho que é algo que reforça ainda mais sobre a essência de ser farmacêutico, né? Vocês estão aqui com muito capricho, né? Tudo pensado nos mínimos detalhes, né? Como todo farmacêutico faz.
E eu me sinto muito feliz, né, de saber que pessoas como vocês, né, já estarão, né, partilhando da profissão, já estão partilhando da profissão, né, mas já com CRF ativo, né, que é A importante. gente já tá naquele sentimento, né? Já. Ô, Nando, pega o que tá no embrulhado ali, por favor. E aí eu queria deixar, assim, né, como uma palavra de incentivo para todos, né, que por mais que a gente tenha, às vezes, a gente acha que a gente tem ambições muito grandes, né, ou que a gente acha que a gente está querendo demais da vida, mas eu acho que tem uma coisa que é padrão para todas as situações, assim. Quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente sabe para onde está indo, quando a gente dá o nosso melhor, não tem como o resultado ser diferente, sabe? Tem muita gente querendo muita coisa, mas tem poucas pessoas dando passos reais para isso. Então, eu estou vendo vocês dando passos reais para o que vocês querem conquistar. E eu já me sinto muito feliz em partilhar dessas conquistas de vocês, tá? Então, que fique aí como um alento aí, né? Um alerta também para todos. Que a gente continue caminhando, mesmo com medo, né? Às vezes, mesmo achando que não vai dar em nada, mas tem um sonho, tem uma expectativa, tem um objetivo, vão em frente, porque quando a gente continua andando, a gente cai, né? Mas a gente levanta, continua e aí a gente consegue chegar onde a gente quer chegar. Eu ainda estou caminhando, né? Estou cumprindo as profecias de tio Arquimedes, né? E caminhando para, quem sabe, daqui a uns dias, ser a nova perita aí, né? Andar com distintivo, imagina, eu com 1,80 m, com uma farda, né? Que arriba. Distintivo, não dá. Moral. É muita moral. Bom, então, assim, não, assim, um gesto pequeno, né, para agradecer a sua participação aqui, de ter vindo, né, ter se disponibilizado. Como você disse, a rotina é corrida, então disponibilizou um tempo pra gente. Então a gente preparou uma pequena Essa é pra você levar. simbólico. Essa é Ai, sua. eu pensei que eu já ia levar essa. Eu já ia levar. Ai, muito A gente lindo. pensou, né, em mandar com você um pedacinho de hoje. Muito queridos. Muito obrigada, gente. De verdade. Amei, amei, amei. Ai, eu tenho uma. Amei o sonho que vocês vão conquistar. Aqui, ó. Valeu, Carol. Então, é isso. Acho que é isso. Eu queria agradecer à Agência Mapa por disponibilizar o local, ser nossa parceira. Agradecer a eles também por estar aqui, topar a ideia, né? Que seja uma grande temporada. Para quem está assistindo, segue o perfil do Instagram, se inscreve no canal da gente do YouTube, dá essa força. Curte, compartilha, comenta. Manda pro amiguinho Farma. Manda para amigo Farma. Porque não é Farma também. Eu acho Exatamente. que vai ser super interessante. Até porque a gente tá aqui abordando saúde, então todo mundo precisa saber de saúde. Pois é. Inclusive, vocês podem deixar nos comentários quais são os temas que vocês gostariam de ver nos próximos episódios. Não é isso? Sim, perguntas, dúvidas, tudo. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Valeu. É isso, tchau.